Um dos assuntos que mais causa medo na humanidade é a morte. Muitos têm medo pois não sabem o que ocorre após ela. Outros acham que é o fim. Outros acreditam que existe um purgatório, ou que você vai para o céu, ou que você vai para o inferno. E você, o que acha sobre a morte? Hoje falaremos a verdade sobre a morte. Fala pessoal, beleza, tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus, né? E vamos para mais um vídeo no canal, olha só, finalmente. Hoje, pessoal, o tema é sobre a morte. A morte, ele é um tema triste, obviamente, e é um tema que a gente tem que conhecer, até saber lidar com a morte, né? Mas hoje tenho certeza que você vai sair daqui com uma certeza de que a morte é só um adversário que tem como se vencer, tá certo? Para falar desse tema, eu não vou falar sozinho aqui, tem o meu amigo hoje chamado Robert. Ele também vai aparecer aqui no vídeo e vai responder várias dúvidas junto comigo aqui. Vai trocando uma pergunta dele e uma pergunta minha, entendeu? Então se apresenta aí, Robert, chega aí, vamos embora. Galera, pra quem não me conhece, eu sou Robert. Pra quem me conhece, eu também sou Robert. E já aproveitando, eu agradeço a tio T, Tails, que me convidou para fazer um estudo sobre a morte, um pouco mais sobre alma, enfim. Fiquem no vídeo desde agora até no final, porque a mensagem que Deus traz para você é para lhe mostrar o que é que ele fala e também qual é a posição dele em relação a isso. Pronto, agora que o Robert já se apresentou, então vamos começar a falar sobre esse tema, né? A gente vai responder várias perguntas, mas se caso você sobrou alguma dúvida de alguma coisa sobre a morte, pode comentar aqui embaixo, beleza? Certeza que o pessoal vai ajudar muito respondendo vocês, ou até mesmo a gente responde também. Só que antes de começar, a gente vai pegar todas as respostas da Bíblia e para abrir a Bíblia e ver o que tem aqui escrito, a gente precisa orar antes, entendeu? Para pedir o quê? Sabedoria ao Espírito Santo, para que ele conduza a gente a conseguir entender o que está escrito aqui. Beleza? Feche os olhos, vamos orar. Oremos. Santo Deus bondoso Pai, agradeço, Senhor, por essa oportunidade de gravar esse vídeo e falar para várias pessoas sobre a verdade e sobre a morte, Senhor. Que o Senhor possa vir abençoar quem está em casa agora, abençoe essa leitura. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Então, para a gente entender como é que funciona a morte, primeiro tem que entender como é que funciona a vida. Então, nada mais nada menos que vamos lá para Gênesis, está aparecendo o versículo aí na sua tela. Caso tenha a Bíblia, você pode pegar também e acompanhar com nós. Gênesis 2:7 fala o seguinte, pessoal, olha só que interessante. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui está falando, pessoal, de basicamente como Deus foi construindo o ser humano, né? A gente vê 3 passos aí. Primeiro, então formou Deus ao homem do pó da terra. Até que, pessoal, quando a gente morre, passa muito tempo, a gente vira o quê? Pó. Então a gente foi formado do pó da terra, beleza? Segundo ponto que eu quero destacar nesse versículo, fala o seguinte, ó. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. O que é o fôlego de vida? Esse aqui, ó. Pronto, isso aqui é o fôlego de vida. Então aí tem 2 passos. Fez o homem do pó da terra e lhe soprou na narina o fôlego de vida. E o terceiro, que é importante, o homem passou a ser alma vivente. Passou a ser alma vivente. Então não existe esse negócio de alma sair do corpo, esse dualismo aí não, entendeu? O homem é uma alma vivente, entendeu? Igual eu falar um pouco mais pra frente do vídeo aí, pessoal. Só passando pra explicar. Recapitulando bem rápido, pó da terra mais fôlego de vida, juntou os dois, alma vivente. Entendeu como foi o processo de criação do ser humano? Tá, beleza. Então o ser humano passou a ser alma vivente. E o que é alma vivente na Bíblia? Será que alma é uma coisa que sai do corpo? Gasparzinho, fantasma, esse negócio? Robert, tira essa dúvida pra nós aí, cara. Vamos embora. Boa pergunta, cara. O interessante é que a Bíblia se refere à alma em algumas outras palavras. Mas sabe o que é interessante? É que lá em Ezequiel 18, versículo 4, ele fala sobre alma. E lá em Gênesis, versículo 46 a 27, fala sobre pessoa. Então a gente vai pegar esses textos e a gente vai comparar um com o outro e no final vem com uma explicação. Ezequiel 18:4 fala assim, ó. Pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Bom, quem vai pecar? Quem vai pecar no mundo? Interessante agora que Gênesis 46, 27 ele vem trazendo um relato muito importante, que seria sobre a vida de José, as pessoas que estavam lá no Egito, e fala mais ou menos assim. Gênesis 46, 27. E os filhos de José, que nasceram no Egito, eram 2. Aí, ó, todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Percebe que já agora tem a palavra, em vez de alma, existe agora a palavra pessoa. Agora, Deuteronômio 10, 22 também traz um relato sobre isso que aconteceu aqui no Gênesis em relação ao pessoal que estava no Egito, também com uma palavra. Diz assim, ó. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Percebe que
a palavra alma, agora ela se refere à pessoa. Lembra que fôlego de vida, mais o pó da terra formaram o ser, uma alma vivente. Então, logo, essa alma vivente, o ser humano, ela se torna uma pessoa. Então, como a Bíblia se refere à alma, uma pessoa. Eu tenho uma alma, eu sou uma pessoa. Você tem uma alma, você também é uma pessoa. Agora, o que acontece com uma pessoa quando morre? Essa pergunta é muito interessante, né? Como é a pergunta mesmo? O que acontece com uma pessoa quando morre? É bem simples, eu vou explicar pra vocês, tá certo? Isso tá lá em Gênesis, hoje a gente vai abrir muito em Gênesis, tá certo? Gênesis 3:19 fala o seguinte: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fosse formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Esse versículo basicamente explicou pra gente: pessoal, vocês são feitos do pó da terra, e quando a gente morre, o pó da terra é que a gente volta. O que acontece quando a gente morre? A gente volta ao pó da terra, entendeu? Tá bom, então beleza, o pó volta a ser pó. E pra onde é que vai o fôlego de vida? Você falou no começo que existe pó e fôlego de vida. Então pra onde é que vai esse fôlego de vida? Será que não é o fôlego de vida, esse negócio de fantasma que a gente vê e tudo mais? Robert, tira essa dúvida aí, Robert. Para onde é que vai o fôlego de vida? Excelente pergunta. Para onde é que vai o fôlego de vida? Nós sabemos que Deus ele já nos deu. Quando Deus nos criou, ele soprou nas nossas narinas. Então, para onde é que vai? Em Eclesiastes 12, versículo 7, ele responde essa pergunta muito bem para nós. Eclesiastes 12, versículo 7, fala assim, olha: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O pó ele volta à terra porque, de acordo com a biologia, nós somos terra. De acordo com a Bíblia, nós também somos feitos de terra. Então é isso que acontece: o nosso corpo ele volta para a terra, e o fôlego que Deus nos deu, ele agora volta para Deus, porque foi Deus que nos deu, entendeu? Então não tem isso de ficar vagando para qualquer outro lugar. E juntamente com isso, quando a gente morre, o nosso último fôlego é esse que volta para Deus, porque foi Deus que nos deu. Agora, e a memória, Thailson? Então, eu tenho memória, certo? E pra onde é que vai essa memória? Lembranças, memórias, sentimento e etc. Onde é que ela vai? Vamos ver aqui certinho. Esses são os versículos aqui que ele é bem interessante e fala sobre isso, tá certo? Eclesiastes 9, versículo 5 fala o seguinte: e os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão ele recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então, o versículo falou pra gente aqui, pessoal: os mortos sabem que vão de morrer. Eu sei que eu vou morrer. Eu sei que todos vocês sabem de casa que um dia você vai morrer. Agora os mortos, igual a Bíblia tá falando, eles não sabem de coisa alguma. Como assim? Eu tô gravando esse vídeo aqui agora à noite. O morto não sabe que tá à noite. Eu tô feliz aqui falando com vocês. Os mortos não sabem que eu tô feliz. Entendeu? Agora eu tô querendo passar pra vocês. Então, explicando agora uma coisa que dói. Eu sei que muitas pessoas pensam dessa forma. Talvez você tá vendo esse vídeo e pense dessa forma. Que eu já vi muitas pessoas falando. Eu vi, nossa, fulano partiu, mas fulano tá orgulhoso de mim. Nossa, fulano viu que eu consegui aquilo. Infelizmente, de acordo com a Bíblia, não, pessoal. Porque o que acontece? E o versículo final aqui fala: a memória jaz no esquecimento. Ou seja, já era. Ele não sabe que quem tá bem ou quem tá mal. Ele não sabe que é de manhã, de tarde, de noite. Não sabe que ano é. Não sabe que dia é. Entendeu? Agora que eu já falei da memória, tem outra dúvida. Cara, beleza. Tu falou aqui que quando a gente morre, volta ao pó da terra, certo? Mas quando é que a gente vai? Pro céu? Você quer ir pro inferno? A gente vai pro purgatório? E etc. Tem vários lugares que o pessoal fala, né? Pra onde é que a gente vai após a morte? Tem que ter um local. Onde é que a gente vai? Responda aí, Robert. Interessante que Jó, no capítulo 7, versículo 9, ele fala bem assim, olha: assim como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais voltará a subir. Nunca mais voltará para sua casa, e o lugar onde mora nunca mais o conhecerá. Ou seja, assim como a nuvem ela se desfaz, ela passa, a nossa vida ela também tem um tempo. E aí fala que nós vamos descer à sepultura. Ou seja, para onde vai as pessoas após a sua morte? Sepultura. Agora, e os mortos? Sabem de algo? De acordo com tudo isso que a gente acabou de ler aqui agora, e de acordo com aquilo que a gente explicou, a dúvida é: e aí, os mortos sabem de alguma coisa ou não sabem? Claro que não, pessoal. Os mortos não sabem coisa alguma. Não existe fantasma. O que a gente acabou de ler aqui agora fala bem claro: o nosso destino após a morte. Entendeu? Indo para mais uma pergunta: é possível falar com os mortos? Eu tô falando aqui agora, é porque eu acabei esquecendo de falar no vídeo. Mas responda essa aí, Robert. E aí, será que é possível falar com os mortos? Entre todas as respostas, sim ou talvez, eu fico com o que a Bíblia diz. Lá em Eclesiastes 9, no versículo 5. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já está no esquecimento. Ou seja, nós vivos já temos plena consciência. Os mortos não. Então, não é possível falar com os mortos porque não tem consciência. Agora, Thailson, quem inventou essa questão de quando as pessoas morrem, elas vão para algum lugar, vão fazer alguma coisa, ou nascem em um outro corpo? Quem inventou isso? Agora, quem foi que inventou essas coisas? Que fala que quando a gente morre, a gente realmente não morre. A gente aparece em outro canto, acontece isso e aquilo, e a gente não morre. A Bíblia fala que
quem começou com essa história. A gente vai descobrir agora. Olha o que fala Gênesis 2:27, beleza? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Quem está falando isso aí? O próprio Deus está falando isso aí para Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Agora, olha que engraçado o que acontece um capítulo depois. Capítulo 3, versículo 4. Olha o que fala aqui, ó. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Vocês estão vendo aqui uma brigazinha. Deus falou que se você comer dela, certamente morrerás. Aí o Satanás fala o quê? Certamente não morrerás. Então ele tá vendo aqui que lá atrás, lá no Jardim do Éden, o Satanás começou a colocar essa ideia na cabeça lá de Eva, que quando a gente morre, a gente não morre. Ou seja, quando a gente morre aqui, nosso fantasma aparece, ou a gente aparece à noite, ou a gente, sei lá, entendeu? Deus falou claramente, certamente morrerás. Então você vê, pessoal, que o que Satanás falou aqui claramente é uma mentira. E o que aconteceu após o pecado? A morte. Agora deixa eu tirar uma dúvida. Você já ouviu falar de reencarnação? Eu acho que você já ouviu falar já. Antigamente eu lembro que eu acreditava em reencarnação. Eu falei uma vez pra minha mãe: ô mãe, será que quando eu morrer eu vou me reencarnar, sei lá, num cara famoso, num cara rico? E por um certo tempo eu acreditei sim em reencarnação. Mas será que ele existe ou não existe? Robert, tira essa dúvida aí, meu patrão. E sobre reencarnação, será que existe, será que não existe? Entre outras as respostas, eu prefiro ficar no posicionamento novamente da Bíblia. A resposta que nos traz esta é Eclesiastes 9, versículos 5 e 6. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ou seja, eles tiveram que fazer em vida, eles fizeram. Depois que eles morrem, acabou. Então a resposta para essa pergunta é se existe reencarnação ou não. Não existe reencarnação. Agora, a morte, ela é o fim? A gente tá falando de um tema tão triste, tão pesado, e seria muito triste se a morte realmente fosse o fim. Será que ela é, ou será que tem alguma esperança para quem morreu? Vamos ver certinho isso aí de acordo com a Bíblia? Quando a gente vai para João, capítulo 5, versículo 28 a 29, a gente lê o seguinte versículo, olha só. Não vos maravilhei disso, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiveram feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiveram praticado o mal, para a ressurreição do juízo. A Bíblia falou de duas ressurreições, tá isso? É isso mesmo que eu ouvi? Tá. Sim, a Bíblia falou de duas ressurreições. Então logo, a gente dá o entendimento que não, a morte não é o fim. A Bíblia falou aqui de duas ressurreições. A ressurreição para o bem, daqueles que fizeram bem, e a ressurreição, o juízo. Como funciona essa ressurreição, Thais? Eu vou explicar um pouquinho mais para frente do vídeo, pode ser? Mas enfim, fazendo mais uma pergunta. Então, até quando os mortos ficarão na sepultura? Como a gente viu aqui durante o vídeo, os mortos estão na sepultura, né? Então até quando eles vão ficar lá? Diga aí, Robert. Vou perguntar novamente. Bom, nós sabemos que a morte ela é um fato real, mas também existe uma coisa chamada ressurreição. 1 Tessalonicenses também nos dá outra resposta também em relação a essa pergunta. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, o período que as pessoas ficarão na sepultura será até a segunda vinda de Jesus. Você pode não acreditar, você pode até duvidar, mas ele prometeu que iria vir esse mundo, ele cumpriu. Ele prometeu que iria morrer por nós, ele morreu. E agora a promessa é que ele voltará, e juntamente com a vinda de Jesus, os mortos em Cristo também ressuscitarão. Isso mesmo, exato. A gente vê que hoje a morte é nossa pior inimiga. Todo mundo tem medo de morrer. É normal, a gente não foi programado para morrer não, sabe? Assim como eu falei alguns minutos atrás, que existe duas ressurreições. Existe chamada ressurreição do justo. Que é a ressurreição do justo? É a ressurreição daquelas pessoas que morreram em Cristo, ou seja, morreram salva. E também tem a ressurreição dos ímpios. E o que é a ressurreição dos ímpios? Aquelas pessoas que morreram longe de Cristo. Certa vez eu estava assim, e eu estava com a minha namorada do lado, e eu vi um velório passando assim, sabe? E eu vendo aquele velório, as pessoas chorando, todo mundo mal. E eu olhei assim, meu Deus do céu, um dia vai existir o último enterro, o último velório. E embora eu espere alguém que te ame aqui, alguém que é amigo próximo da gente, que tenha a esperança de revê-lo novamente, da vinda de Cristo. Eu dei uma breve resumida das duas ressurreições, né? Mas eu posso até trazer um vídeo falando mais sobre. Essa é a nossa esperança hoje em dia, pessoal. E essa esperança que eu tenho para você hoje. Se você perdeu alguém, ou você tem medo da morte, e você não sabe como lidar com ela, a Bíblia deixa bem claro que a esperança da gente vencer a morte é confiando em Cristo e estando perto dele. Que a gente possa estar diariamente perto dele. Porque se a gente morrer, pessoal, morrer em Cristo, morrer salvo, tudo bem. Daqui a pouco a gente está aqui de novo. O problema é quando a gente morre longe dele. Aí quando a gente morre longe dele, aí eu não sei o que dizer, não tenho o que fazer mais, tá certo? Então, pessoal, que esse seja o desejo de vocês no coração, que acabou de ver esse vídeo, que não sabia muito sobre a morte, mas agora sabe bastante coisa, e que sabe que a morte ela é um aniversário já vencido por Cristo. Espero que vocês tenham essa esperança no coração de vocês, pessoal. Que Deus ilumine vocês e que
a partir de hoje, você falasse no comentário aqui, tá, eu quero me preparar para morrer em Cristo, quero me preparar para viver em Cristo, viver o que Ele pede, e quando eu morrer em Cristo, e aí quando Ele voltar, ressuscitar. E também tem esperança de as pessoas que o perderem, eu rever novamente. A morte é basicamente sono, para aqueles que creem no Senhor e para aqueles que morreram em Cristo. Então, pessoal, que seja essa a nossa vontade diariamente. Você quer viver? Também quero. Você quer vencer a morte? Eu também quero. Então, pessoal, a única maneira de vencer a morte é em Cristo. Para finalizar o vídeo, vou ler um versículo muito bonito, que eu acho que você já tem ouvido já, tá certo? Apocalipse 21:4 fala o seguinte: E lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, a gente viu aqui, pessoal, que tudo vai passar. A morte não vai existir mais. E lá no céu, não vai existir pranto, nem dor, nem luto. Se o Senhor sofre com isso, eu também já sofri, já perdi pessoas que eu amo. Um dia, você não vai sofrer mais, porque Jesus já venceu a morte. E agora é só esperar Ele vir. E eu espero de coração que esse vídeo conforte seu coração, conforte o coração dos seus familiares que perder alguém. E mande esse vídeo para todo mundo, pessoal. Porque a verdade sobre a morte precisa ser falada. Amém? Que essa é a sua esperança e a de todos que veem esse vídeo. Então, vamos fazer uma oração. Vamos lá? Oremos. Santo Deus, bondoso Pai, agradeço, Senhor, por esse vídeo, que explicamos bastante sobre a morte, explicamos o que acontece após ela. E eu tenho certeza, Senhor, que esse vídeo vai alcançar muitas pessoas e que esse vídeo vai falar mais sobre a morte para essas pessoas que não conhecem sobre. Que o Seu Santo Espírito conforte as pessoas que perderam alguém que ama, que o Senhor possa confortar e dar esperança a aquelas pessoas. Que a gente tenha esperança, Senhor, na Tua volta e que aquelas pessoas que a gente perdeu, a gente revê novamente. E a morte já não vai mais existir, Senhor, porque eu tenho certeza que tudo vai acabar bem. Que o Senhor nos proteja, nos livre de todo mal, abençoe cada um que vê esse vídeo. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? E se você gostou do vídeo, deixa um like aqui, pessoal. Em breve terá mais vídeo assim, né? Eu falei sobre a morte, não posso fazer sobre a ressurreição. É uma boa ideia pro vídeo, é isso. Cara, muito top fazer esse vídeo, gostei muito. E também, antes de ir, não posso deixar de agradecer a Robert. Robert, brigadão, tamo junto. Fala aí, meu patrão. É isso, meu querido. Eu que agradeço pelo convite, viu? Deus te abençoe. Pode contar comigo pro que deve próximos vídeos eu estarei aí, se Deus quiser, e vamos abordar mais temas que causam dúvidas. E se Deus quiser, vamos fazer o nosso melhor. Até mais. Então, cara, fica com Deus, beleza? Compartilha o vídeo pra geral, porque, poxa, olha, fulano, sabia sobre a morte, esse aqui, então assim vai, passando pra todo mundo. Tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo, beleza? Valeu!